Você sabia que um dos homens mais respeitados entre os sábios judeus do primeiro século, e que aparece discretamente no Novo Testamento, teve um papel fundamental para que os primeiros seguidores de Yeshua não fossem destruídos logo no início? Esse homem era Gamaliel. E ele era tão influente que, mesmo diante do Sinédrio, ousou falar algo que ia contra o ímpeto dos líderes religiosos de Jerusalém. O que ele disse? Se esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Uma fala simples, direta, mas que ecoa até hoje nos corações que sabem reconhecer a verdadeira sabedoria. Antes de mergulharmos no conhecimento profundo que Gamaliel deixou como legado, quero agradecer a todos vocês que já são membros do canal e apoiam nosso conteúdo. É graças a esse apoio que conseguimos continuar trazendo temas como este, que unem história, fé e sabedoria. E se você ainda não é membro, essa é a sua chance. Com apenas R$ 4,99 por mês, já participa dos nossos sorteios incríveis, menos camisetas com nomes em hebraico Menorize, Estrela de Davi, livros especiais e até cursos de hebraico. E quanto mais alto o seu grau de membro, mais chances você tem de ganhar. Então já confere se você está inscrito no canal, ativa o sininho e, claro, considere se tornar membro hoje mesmo. Gamaliel, também conhecido como Gamaliel o Velho, foi neto do famoso Rabi Hillel e seguiu os passos do avô como uma das maiores autoridades do judaísmo rabínico do primeiro século. Ele era membro do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, e reconhecido como Rabi dos Rabinos, tendo influenciado gerações com sua forma equilibrada, ponderada e profundamente espiritual de enxergar a lei e o povo de Israel. O livro de Atos dos Apóstolos nos dá uma ideia do seu peso dentro da sociedade judaica da época. Em Atos 5, por exemplo, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos por pregarem em nome de Yeshua, Gamaliel se levanta em meio ao Sinédrio e diz: deixai estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Essa fala é um resumo da sabedoria de Gamaliel. Ele não nega que possa haver erro nos novos movimentos espirituais, mas também não descarta a possibilidade de que algo genuinamente divino possa estar acontecendo fora do controle institucional. Ele não era cego pela estrutura religiosa da época. Ao contrário, ele tinha a visão espiritual de quem compreende que o agir de Deus não pode ser limitado por instituições humanas. Gamaliel era conhecido como um homem de compaixão, de equilíbrio e de respeito profundo pela Torá. Era alguém que acreditava no ensino como ferramenta de transformação. Um de seus mais conhecidos discípulos foi ninguém menos que Shá, ao menos mais conhecido como Paulo, o apóstolo dos Gentios. Em Atos 22:3, Paulo faz questão de mencionar: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Essa declaração mostra que Gamaliel não era apenas um líder político ou religioso, mas um verdadeiro mestre espiritual, alguém que transmitia a Torá com zelo, mas sem fanatismo. Ele seguia os princípios de seu avô Hillel, que ensinava: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for somente por mim, o que sou? E se não for agora? Quando Gamaliel herdou esse espírito, era firme, mas generoso. Era conhecedor da lei, mas compreendia os limites da justiça sem misericórdia. Entre os muitos ditos atribuídos a Gamaliel, um dos mais marcantes é: proporcione um bom nome para si mesmo, um nome que vive mais que você. Para Gamaliel, a reputação não era apenas vaidade, era o reflexo do seu caráter e das suas escolhas. Ele compreendia que a verdadeira autoridade não vem do título, mas da coerência de vida. Por isso, ele ensinava que o julgamento deveria ser justo, mas sempre ponderado. Em um de seus conselhos dizia: tenha cautela ao julgar, não seja precipitado ao aplicar a punição, pois a medida que usares será alçada contra ti. Essa filosofia de vida lembra muito os ensinamentos do próprio Yeshua, que também alertava sobre o julgamento sem misericórdia. Isso nos leva a pensar: será que Gamaliel, como mestre de Paulo e observador atento dos acontecimentos espirituais daquele tempo, não percebeu que algo divino estava realmente acontecendo? Há estudiosos que acreditam que ele tenha se simpatizado com a fé em Yeshua, mesmo que discretamente. Ele foi um dos poucos dentro da elite religiosa judaica do primeiro século que se recusou a entrar em confronto direto com os primeiros seguidores do Messias. Sua sabedoria evitou um banho de sangue naquele momento. Ele via o tempo como revelador. Se fosse obra dos homens, cairia. Se fosse de Deus, floresceria. E sabemos hoje o que aconteceu. Gamaliel não era um homem de extremos. Ele via o valor do diálogo,
da escuta e da paciência. Ele valorizava o tempo como aliado da verdade. Uma de suas frases mais marcantes é: "A pressa é inimiga da razão. O tempo revela o que o homem tenta esconder." Esse pensamento pode ser aplicado a tantas situações do nosso dia a dia. Quantas vezes tomamos decisões baseadas no calor da emoção, apenas para nos arrependermos depois? Gamaliel nos ensina que ponderar é uma virtude espiritual, que a sabedoria não está apenas em conhecer a Torá, mas em saber aplicá-la com justiça e amor. Outro ensinamento famoso dele é: melhor é o homem que silencia diante da dúvida do que aquele que fala em nome da certeza, mas se perde. Essa é uma lição poderosa para os dias de hoje, em que todos querem ter razão, onde todos têm opiniões sobre tudo, mas poucos têm a humildade de calar para ouvir, de observar antes de julgar. Gamaliel também falava sobre educação, dizendo: a ignorância é a raiz da destruição. Ensinar é plantar árvores que darão sombra a gerações que ainda nem nasceram. Isso mostra o quanto ele via o ensino como uma missão sagrada. Ele não era apenas um professor de textos, mas um formador de mentes e corações. Não é à toa que Paulo, mesmo após sua conversão, nunca falou mal de Gamaliel. Ao contrário, fez questão de citar seu nome com respeito. Esse respeito é um testemunho silencioso de que o legado de um bom mestre jamais se perde. Gamaliel continua inspirando não apenas judeus, mas todos que valorizam a sabedoria como caminho de transformação. Podemos aprender que sabedoria não é gritar mais alto, mas ouvir mais fundo. Que fé não é combater quem pensa diferente, mas deixar que o tempo revele quem está verdadeiramente com Deus. Que educação não é apenas transmitir informações, mas formar caráter. Que liderança não é dominar, mas influenciar pelo exemplo. É isso que faz de Gamaliel um gigante silencioso da história bíblica. Ele aparece pouco nas escrituras, mas com um impacto imenso. Em um tempo de perseguição, fanatismo e decisões passionais, ele foi a voz do equilíbrio. Em um tempo de intolerância, ele escolheu a prudência. Em um tempo de egos inflamados, ele escolheu a sabedoria. E se você chegou até aqui, é porque valoriza esse tipo de conteúdo que nos conecta às raízes da fé, a história viva de homens e mulheres que marcaram gerações. Por isso, mais uma vez, fica aqui o convite. Torne-se membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você participa dos nossos sorteios menos camisetas com nomes em hebraico: Menorás, Estrela, de Davi, livros, cursos de hebraico e muito mais. E quanto maior seu nível de apoio, maiores são suas chances de ganhar. Além disso, seu apoio mantém esse trabalho vivo. E claro, veja se você está inscrito no canal. Às vezes o YouTube cancela a inscrição sem você perceber. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e conteúdos que vão aprofundar ainda mais sua caminhada de fé. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a sabedoria de Gamaliel. Deixe seu gostei, escreva sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa menos e receba o nosso abraço. Se inscreva, compartilhe e considere com carinho se tornar membro da nossa comunidade. Que a sabedoria de Gamaliel continue nos ensinando que ser sábio é muitas vezes saber esperar, saber ouvir e saber que a voz de Deus se manifesta nos detalhes. Shalom.